Celebramos a nossa Eucaristia, de um modo particular, por Maria Enes de Sousa, a pedido dos amigos 57, pelas intenções de Márcia Coelho e Elias Borba e por alma dos seus defuntos, pelas intenções dos ajudantes e por alma dos seus defuntos, pelos irmãos da nossa Irmandade do Divino Espírito Santo, vivos e falecidos, por João Ângela Mendes e esposa Alice Lourdes Rocha, e por Nuno Gabriel, tias, avós e intenção da família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de invocar o nosso Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que hoje celebramos, este Deus, na Santíssima Trindade, três pessoas iguais e distintas, um só Deus verdadeiro, como nós aprendemos nos bancos da catequese. É o centro e o fundamento da nossa fé. Sem Deus, a nossa fé não subsiste. Sem Deus, a nossa fé perde todo o sentido e toda a orientação. Portanto, estamos hoje, neste dia do segundo bodo, a celebrar o núcleo da nossa fé de cristãos. E por todas as vezes em que o nosso coração não acolheu a vontade do Senhor, peçamos perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus no céu.
Oremos. Deus Pai, que revelastes aos homens o vosso admirável mistério, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito da santidade, concedei-nos que na profissão da verdadeira fé reconheçamos a glória da eterna Trindade e adoremos a unidade na sua omnipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro dos Provérbios. Eis o que diz a sabedoria de Deus. O Senhor me criou como primícias da sua atividade, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui formada, desde o princípio, antes das origens da terra, antes de existirem os abismos e de brotarem as fontes das águas. Já eu tinha sido concebida. Antes de se implantarem as montanhas e as colinas, já eu tinha nascido. Ainda o Senhor não tinha feito a terra e os campos, nem os primeiros elementos do mundo. Quando Ele consolidava os céus, eu estava presente. Quando traçava sobre o abismo a linha do Oriente, quando condensava as nuvens nas alturas, quando fortalecia as fontes dos abismos, quando impunha ao mar os seus limites, para que as águas não ultrapassassem o seu termo. Quando lançava os fundamentos da terra, eu estava a seu lado, como arquiteto, cheio de júbilo, dia após dia, deleitando-me continuamente na sua presença. Deleitava-me sobre a face da terra, e as minhas delícias eram estar com os filhos dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus, como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus, como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Quando contemplo os céus, obra das vossas mãos, a lua e as estrelas que lá colocastes, que é o homem para que vos lembreis dele, o filho do homem para dele vos ocupardes. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus, como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Fizestes dele quase um ser divino, de honra e glória o coroastes, deste-lhe poder sobre a obra das vossas mãos, tudo submetestes a seus pés. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus, como sois grande em toda a terra,
os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar, tudo que se move nos oceanos. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus, como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Leitura da Epístola do Apóstolo de São Paulo aos Romanos. Irmãos, tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual temos acesso na fé, a esta graça em que permanecemos e nos gloriamos, apoiados na esperança da glória de Deus. Mais ainda, gloriamo-nos nas nossas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz constância, que a constância produz virtude sólida, a virtude sólida a esperança. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará para a verdade plena, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que está para vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso vos disse que ele receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a solenidade
da Santíssima Trindade, o centro, como eu dizia no início da Eucaristia, da nossa fé. Sem a nossa fé em Deus uno e trino, em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tudo o resto se perde pelo caminho, a nossa fé desorienta-se. Quando falamos da Santíssima Trindade, nós normalmente falamos no mistério da Santíssima Trindade. E quando falamos em mistério, parece que nós estamos a falar numa coisa que não se entende. É uma coisa muito popular, isto vem muito da nossa sabedoria popular, da nossa vivência, acharmos que mistério é aquilo que não se compreende. Para usar um exemplo, uma comparação muito simples, na Ilha do Pico, quem já teve a oportunidade de visitar o Pico, há vários lugares na ilha onde escorreu a lava que estragou tudo o que as pessoas tinham e as pessoas chamam os mistérios. Há o mistério de São João, há o mistério da Silveira, etc. E porquê que as pessoas chamam mistérios? Mistérios porque as pessoas não entendiam porque é que aquilo acontecia. Não entendiam. Então chamavam mistério àquele lugar, o lugar onde a lava tinha escorrido e tinha acabado com tudo o que elas tinham. Era um mistério. E nós às vezes falamos de mistério nesse sentido. É um mistério quando nós não entendemos. Ora bem, na nossa vida de fé, o mistério, e a melhor definição ouvi há muitos anos, da boca de um padre mais velho do que eu, o mistério não é aquilo que nós não entendemos. O mistério é aquilo que nós não esgotamos. E a melhor imagem é a de um poço, do qual se tira água. Nós tiramos, e há sempre mais para tirar. Sempre mais. E o mistério de Deus é assim. Se nós o compreendêssemos totalmente, já não era mistério, não era Deus. Não era Deus. Se nós compreendêssemos Deus na sua totalidade, Deus não era Deus. Portanto, nós vamos compreendendo, pouco a pouco, como quem tira água de um poço, que vai, pouco a pouco, absorvendo, compreendendo algo daquilo que Deus é. Porque Deus não é apenas uma criatura como nós. Deus em Jesus fez-se homem, por isso celebramos o seu coração. Neste mês de junho, sim, fez-se homem como nós, mas não é uma criatura como nós. É muito mais do que isso. É Deus e homem. E só isso tinha muito para a gente andar aqui a perscrutar e a aprofundar, etc. Mas não vale a pena querer sondar tudo de uma vez. O que vale a pena na nossa vida é ir saboreando e vivendo esta beleza de Deus. Temos um Deus que caminha connosco, que está connosco, que se entregou por nós na cruz, que vive connosco nos sacramentos, de modo especial aqui na Eucaristia. Ou seja, é essa beleza que nós temos de saborear. Não é tanto querer saber tudo sobre Deus, é querer viver bem aquilo que nós já sabemos de Deus e que temos de Deus connosco. Isso é mais do que suficiente. E devia ser isso que devia estar sempre no nosso coração e na nossa mente. Vivermos bem aquilo que nós sabemos e conhecemos do nosso Deus. Um Deus que, como eu vos dizia, é um Deus que é Trindade, que nós invocamos tantas vezes, desde a hora da vida, do início da nossa vida até a hora da morte, sempre invocamos Deus como Trindade. Uma Trindade que é comunhão. Deus é comunhão de três pessoas. E a Igreja deve ser um bocadinho, da melhor forma possível, como Deus é. Nós não somos Deus, mas devemos viver a comunhão que se vive em Deus. São três pessoas iguais, distintas, e ao mesmo tempo são um só Deus. Na Igreja, salvo seja a comparação, nós não somos Deus, repito, mas devemos viver a mesma comunhão. Todos nós também somos diferentes, temos qualidades e características diferentes, mas devemos formar um só corpo. Aliás, é isso que a gente às vezes canta, aquele canto muito conhecido: formamos um só corpo em Cristo Jesus. Formamos um só corpo porquê? Porque apesar das nossas diferenças, apesar das nossas capacidades, somos um. Somos uma só Igreja. Professamos a mesma fé, o mesmo batismo. É isso que nós estamos aqui a afirmar hoje. Filhos de um mesmo Deus, irmãos uns dos outros. Esta é uma das grandes verdades da nossa fé, que tem consequências depois muito práticas no nosso dia-a-dia. E depois cada uma das leituras, haveria muito a aprofundar, mostra-nos, cada uma delas mostra-nos aspectos muito específicos do nosso Deus. Logo no início, a primeira leitura que nós escutamos,
o livro dos Provérbios, mostra-nos a sabedoria que fica aqui a ideia que a sabedoria foi criada antes de tudo. A ideia que se quer dar no fundo é que o mundo foi criado com a sabedoria, e a sabedoria é um dos dons do Espírito Santo. Aliás, o primeiro na linha dos 7 que nós aprendemos. De facto, sem sabedoria, sem esta capacidade de discernir e viver bem a vontade de Deus, nós não conseguimos viver. Mas a verdade é que a sabedoria, segundo diz o livro dos Provérbios, foi a primeira atividade do Senhor. O Senhor criou o mundo com sabedoria. E depois a leitura mostra como é que as coisas vão surgindo. Até antes de surgirem as outras coisas, a sabedoria fala e diz que surgiram as montanhas, as colinas, etc. Surgiram as coisas e a sabedoria já está. O que é que fica aqui para a nossa reflexão? É que Deus criou um mundo cheio de coisas boas e belas, e nem sempre elas hoje parecem assim. Porquê? Se Deus criou o mundo, como nós víamos na primeira leitura, feito de montanhas, colinas, de terra, de campos, de mar, de tantas coisas, Deus criou o mundo tão bom. Porquê que o mundo não é assim tão bom? Porque falta uma parte importante. Falta a nossa adesão àquilo que Deus criou. Nós somos parte desta criação, é bom termos noção disso. Nós somos obra de Deus. Deus quer-nos. Sonhou cada um de nós. Agora, não basta viver nesta consciência em teoria e depois na prática fazer de conta que Deus não existe. Não. E o problema é esse, é que Deus criou o mundo belo e bonito, como nós vimos na primeira leitura, mas depois olhamos para o mundo, abrimos a nossa televisão, vemos as notícias e o mundo não parece assim tão bonito. Se tivermos um olhar realista, vemos guerras, vemos desordens, vemos tantas coisas más. E a pergunta é esta, naturalmente: onde é que está Deus? Deus está. O coração das pessoas é que nem sempre se abre àquilo que Deus quer, àquilo que Deus ensina. Mas ainda assim há esperança. Não está tudo perdido. Porque ainda estes dias li um comentário às leituras que dizia algo que eu achei muito bonito e partilho convosco. Este mundo ainda está em construção, ou seja, Deus criou o mundo, mas a criação vai continuando connosco. E havia um autor que usava uma comparação muito bonita. Uma criança, quando entra numa catedral, uma igreja muito grande em construção, o que é que parece? Parece uma desordem. Uma criança entra numa igreja que se está a fazer, o que é que ela vê? Vê tijolos, vê blocos, vê pedra, vê areia, mas parece tudo misturado, parece tudo confuso. Um dia mais tarde, quando a catedral está feita, é outra coisa. E podíamos olhar para a nossa igreja e ver a mesma coisa também. Quem olhasse para esta igreja quando ela foi construída, parecia um monte de pedras. Hoje a gente olha e vê aquilo que ela é. Estas pedras que agora estão orientadas, erguidas, já foram um monte de pedras. Não pareciam nada. E hoje são as colunas, as paredes da nossa igreja. E a criação de Deus, salvo seja a comparação, é a mesma coisa. Ou seja, Deus criou, mas esta criação está a continuar. Está-se a fazer com o nosso trabalho, com a nossa boa vontade. Portanto, está em construção. Está em construção. Nós somos continuadores da obra que Deus começou. Deus criou bem, criou com amor, com bondade. Cabe agora a nós, vivendo segundo o Espírito Santo, construir um mundo novo. É isso que é preciso. E este mundo nós podemos construí-lo. Podemos construí-lo como? Vivendo os valores do Evangelho. Vivendo aquilo que Jesus nos ensinou. Já vos disse aqui noutras circunstâncias, se as pessoas vivessem o Evangelho a sério, não havia lei nenhuma, não havia mandamento nenhum melhor do que esse. Se nós vivêssemos aquilo que Jesus nos ensinou. Mas vivê-lo de coração, com toda a vontade, com todas as nossas forças. O mundo era um lugar muito melhor. O mundo seria aquilo que Deus sonhou e criou.
Portanto, irmãos e irmãs, assumamos a nossa responsabilidade. Temos a força do Espírito Santo que o Senhor nos prometeu no Evangelho. Jesus disse: quando vier o Espírito da verdade, ele já veio, entretanto, já veio e continua a vir e a estar presente. Temos o Espírito Santo, temos a sua força, temos a sua luz, que da nossa parte não falte vontade de viver segundo o Espírito. Nós que celebramos estas festas, nós que estamos aqui a celebrar o segundo bolo, não podemos ficar indiferentes. Temos todos, a começar por mim, de nos esforçarmos a sério por construir um mundo melhor, um mundo que seja aquilo que Deus quer, um mundo que viva os valores que o Senhor Jesus nos anunciou e que são nossos e que devemos tê-los sempre no nosso coração e na nossa vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus. Para nós. Padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, nos céus, onde está assentado à direita do Pai. Há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão do seu Filho nosso Salvador e na força do Espírito Santo que nos foi dado, dizendo, cheios de confiança: Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pela Santa Igreja de Deus verdadeiro, que se estende por todo o universo, para que seja a revelação do seu mistério, oremos ao Pai, pelo Filho e no Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos homens ofendidos e humilhados, e pelos que sofrem a doença e a solidão, para que encontrem quem os ajude, oremos ao Pai, pelo Filho e no Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Por todos os que, como nós, adoram o Deus único, especialmente os judeus e muçulmanos, para que o Espírito os leve à verdade plena, oremos ao Pai, pelo Filho e no Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. por aqueles a quem Deus dá a sabedoria, de verem no homem quase um ser divino, para que defendam e promovam a sua dignidade, oremos ao Pai, pelo Filho e no Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelas famílias da nossa comunidade paroquial, para que a palavra e o pão da vida as façam crescer na unidade, oremos ao Pai, pelo Filho e no Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pai Santíssimo, que criastes o universo e por Jesus Cristo, vosso Filho e Deus conosco, nos enviastes o Espírito da verdade. Ouvi as orações do vosso povo e alegrai-nos com a vossa salvação. Por Cristo nosso Senhor.
Oremos. Santificai, Senhor nosso Deus, os dons sobre os quais invocamos o vosso nome, e por este divino sacramento, fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com o vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus, um só Senhor, não na singularidade de uma só pessoa, mas na trindade de uma só natureza. Tudo quanto revelastes acerca da vossa glória, nós o acreditamos também, sem diferença alguma, do vosso Filho e do Espírito Santo. Professando a nossa fé na verdadeira e sempre eterna divindade, adoramos as três pessoas distintas, a sua essência única e a sua igual majestade. Por isso vos louvam os anjos e os arcanjos, os querubins e os serafins, que vos aclamam sem cessar, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinha, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Armando, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos e servas, Maria Enes de Sousa, os familiares defuntos de Márcia Coelho e Elias Borba, os irmãos falecidos da nossa Irmandade do Divino Espírito Santo, João Ângela Mendes e esposa Alice Lourdes Rocha, Nuno Gabriel, suas tias e avós, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, a Senhora da Ajuda, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, com Santa Bárbara e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiais aos ensinamentos do Salvador, ousamos rezar. Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus.
mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixa-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para o banquete do Reino dos Céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Doce coração de Jesus, que cada Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, que a participação neste divino sacramento e a profissão de fé na Santa e Eterna Trindade e na sua indivisível unidade nos alcancem a saúde do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podeis sentar-vos uns momentos, se fazeis favor. Amanhã haverá, às 6 da tarde, reunião de preparação de um batismo. Terça-feira haverá missa às 6 e às 7h30 o segundo degrau do catecumenado em idade de catequese. Como já vos expliquei, nós estamos a fazer com uma criança do 3º ano de catequese os degraus do catecumenado. Ela vai ser batizada no dia do Corpo de Deus e vai receber a sua primeira comunhão. Está a fazer os degraus do catecumenado. Terça-feira, às 7h30, será o segundo degrau e também a primeira confissão para os restantes meninos que vão fazer a sua primeira, meninos e meninas que vão fazer a sua primeira comunhão. Depois da primeira confissão e do segundo degrau do catecumenado, tudo de seguida, haverá o ensaio para a primeira comunhão, para o qual devem vir as crianças e os pais também. Na quarta-feira, a partir das 9h30 da manhã, irei visitar os doentes da primeira zona. Às 7 da tarde haverá a missa vespertina do Corpo de Deus e às 8h30 a reunião do Conselho Paroquial para os Assuntos Económicos. Na quinta-feira, no dia do Corpo de Deus, teremos a missa aqui na nossa igreja às 11 da manhã, com a celebração do batismo da dita criança, à qual já me referi, e com a primeira comunhão. Depois, na Sé, às 5 horas, haverá celebração da missa, seguida da procissão do Corpo de Deus. Todas as pessoas estão convidadas a participar, especialmente aquelas que pertencem aos grupos da nossa paróquia, aos nossos movimentos, aos nossos serviços. E a nossa paróquia vai estar representada, tal como todas as paróquias da Ouvidoria de Angra, com a cruz paroquial. A cruz da nossa paróquia irá até à Sé, tal como todas as outras cruzes
paroquiais para representar todas as paróquias da ouvidoria de Angra. Portanto, faço um apelo à vossa participação. É a única procissão do Corpo de Deus que há na nossa ouvidoria e na nossa catedral. Por sinal, nós aqui temos outras duas. Temos no dia de Páscoa, temos a procissão do Santíssimo no verão. Claro que todas têm o mesmo valor, mas se pudermos participar nesta, que é a procissão da nossa ouvidoria, será de proveito para todos, com certeza. Na sexta-feira, dia 20 de junho, a partir das 9h30, irei visitar os doentes da segunda zona e a partir das 2h30, os doentes da terceira zona. E depois, às 6 da tarde, haverá a missa, como habitualmente. No sábado, dia 21 de junho, a missa será, como habitualmente, às 7 e no domingo, às 11. E também no domingo, dia 22, na Igreja da Sé, às 4 da tarde, haverá a missa com a celebração do Jubileu dos Sacerdotes e com a ordenação de diáconos permanentes. Também já vou lembrando que está à porta a nossa procissão dos abalos, no dia 24 de junho, como é habitual. A procissão dos abalos vai ser no dia 24, terça-feira, com a missa aqui na nossa igreja às 4 da tarde, seguida de procissão até à ermida de Nossa Senhora da Ajuda, onde haverá o sermão, como é habitual, e depois regressamos até à nossa igreja. Faço mais uma vez um apelo. Sei que é um dia que hoje, com as São Joaninas, hoje em dia não é tão fácil de nós participarmos, mas com um pouco de sacrifício, talvez quase todos podemos participar, não todos, mas quase todos. E quem não puder ir à procissão, por razões de saúde ou de idade, ou outras que sejam, pode vir à missa, aqui na nossa igreja, cumprindo assim o voto dos nossos antepassados. Portanto, não vamos desprezar este voto. Nós temos tido a experiência dos abalos bem viva, convém não esquecer aquilo que temos vivido ao longo destes últimos anos, e nunca é demais, com abalos ou sem abalos, nunca é demais pedir a proteção do Senhor das Misericórdias para as nossas vidas. Portanto, façamos um esforço, mesmo com algum sacrifício, para estarmos presentes. Por fim, dizer-vos que no dia 18 de junho haverá almoço para os idosos, oferecido pela Câmara Municipal. Quem ainda não deu o nome poderá fazê-lo às voluntárias ou na Secretaria da Casa do Povo até à próxima terça-feira, dia 17 de junho. Vamos agora proceder à coroação do Divino Espírito Santo. Peço a todos aqueles que vão coroar ou que estão ligados à coroação que se aproximem dos degraus do altar-mor.
Oremos. Realizai, Senhor, a vossa promessa e enviai sobre nós o Espírito Santo, para que nos torne perante o mundo testemunhas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Deus, fonte de toda a luz, que iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o seu Espírito Santificador, vos alegre com as suas bênçãos e vos conforte sempre com os dons do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo, que apareceu admiravelmente sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo o mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. O Espírito Santo, que congregou os povos diversos na confissão de uma só fé, vos faça perseverar na mesma fé e vos confirme na esperança, até que possais ver a Deus face a face. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.